Tosse. Tosse. A metade inferior do corpo foi rasgada. E o vaso? O último. Tinha um enorme buraco bem no meio de seu peito, levando-o a cair enquanto tossia sangue. As veias do corpo se contorceram e, logo, o sangue negro começou a jorrar. Svi. A regeneração não estava acontecendo devido ao corpo estar sobrecarregado nos últimos 2 momentos. Os músculos sendo ajustados e o sangue sendo movido ao contrário. Perder a vida tinha que ser bem provável agora. Foi o fim de toda essa espera? Pela primeira vez na vida, ele estava se sentindo desesperado. Ele esperou o momento em que Supremo e Muil eram ideais e faziam corpos, adaptando os vasos para lidar com a alma. Ele os fez todos seus para se vingar das forças da justiça e dos 4 grandes guerreiros que o haviam derrotado. Mas agora um desastre inesperado apareceu. Mu. Tosse. Ele nasceu no ventre da mulher da família Ai. Mas não era o vaso que ele queria. Seu corpo poderia ter sido o melhor para tudo isso. Mas foi só. Ele não tinha muitas expectativas para a criança. No entanto, o vaso em que ele desistiu havia se destacado acima de tudo e provou ser a encarnação de um desastre. Ah! Quão nojento é isso? O vaso que ele havia desistido o ultrapassou. E isso destruiu sua própria ambição. Isso tudo foi inútil? Ele foi um que foi atrás de força, imortalidade e caos. Mas no final acabou tão fraco e lamentável. Mumu se aproximou dele. Passo. O último vaso olhou para Mumu e disse: Tosse. Você vai acabar comigo? Ao que Mumu suspirou enquanto dizia: Não. Quero ver até o fim. Tosse. Até o fim? Sim. Enfim. Já que nasci por sua causa, quero assistir até o seu fim. Tosse. Com as palavras de Mumu, o vaso balançou a cabeça. Ele achou engraçado vê-lo destruir tudo e depois agir como seu filho. Nisso, ele disse: Então, faça isso corretamente. Agora, suas ações, compaixão, são para si mesmo. Então me mate. Nunca se sabe. Então, mate-me. É melhor. Não. Vou assistir. Eu sou alguém que faz as coisas do jeito que eu quero. Com as palavras de Mumu, os olhos de seu pai se estreitaram. Lembrou-se fracamente das palavras: Sigo meu coração. Aihan. Certo. Aquela mulher disse isso para ele. Para ele. Todas as mulheres eram apenas úteros para lhe dar filhos. Mas essa mulher, apesar de saber disso, dizia que o amava. Mulher tola. Ele a considerava como tal. Mas agora podia vê-la. Você é parecido com aquela mulher. Aquela mulher? Aquela. Quem deu nascimento para você? Sua mãe. Você é o mesmo até o fim. Se você acha que estou fazendo isso antes da morte por medo, está enganado.
Sim. Sim. Com certeza. Não era nada que ele não esperasse. Mas o último vaso continuou a murmurar olhando para Mumu. Vamos fazer um acordo. Fiz questão de dizer que esses truques não funcionariam. E morrer logo. E para você. Vai. Não faça. Bom. Tosse. A respiração do vaso ficou áspera. Aos poucos ele parava de respirar e continuava. Antes da morte. Eu quero. Para alcançar coisas mais. Meu sangue. Você. Parece contente com isso. Então. Ganhei conforto de ser derrotado por meu sangue. Sangue? Espalhe meu nome. Tosse. Haha. Então. Vou falar de sua mãe. A quem você sabe nada sobre. Foi sua oferta final. Desistiu demais e agora teve que se soltar. Assim como a pessoa que herdou seu sangue. E não um vaso. Ele passou tudo para Mumu. Dessa forma. Mesmo que ele tenha morrido aqui. Sua existência. Através de seu filho. Continuará. Pelo menos ele achava que poderia aceitá-la. Apesar de odiar seu pai. Era natural que quem queria poder quisesse alguém forte que os apoiasse por trás. E essa criança queria saber mais sobre sua mãe do que qualquer outra pessoa. Não se importe. O vaso havia desistido. Ele não queria ouvir como era a mãe? Você. Tua. Mãe. Você. Não quer. Saber. Eu quero. Então. Se eu fizer o que você quer, muita gente vai ficar infeliz. O quê? Os olhos do vaso tremeram. Por que ele estava dizendo uma coisa dessas? O que é que este miúdo com o seu sangue e tanto poder quer senão conquistar todas as terras? Isso. Poder. Você. Não quer. Para. Derrotar. Tudo. Sim. Não tenho interesse. Você. Não estou interessado nas coisas que podem ser alcançadas a qualquer momento? Diante das palavras de Mumu, ele ficou sem palavras. Qualquer momento? Mumu, que era como um desastre, estava dizendo essas bobagens? Era como se Mumu fosse uma anomalia feita no mundo. Se Mumu se preocupasse com isso, ele poderia governar todas as planícies centrais. Era o poder que ele detinha. Ah! O homem olhou para cima e suspirou. Será que os céus fizeram isso de propósito? Não. Mumu nasceu por causa dele. Ele não conseguia entender. Mesmo à beira da morte. Ele não conseguiu. Isso. Esse poder. Você. Não. Usar. Ela.
Quando? Ninguém pode ir contra você? Precisamos cuidar? Treinar músculos é o suficiente para que qualquer um o faça. Será que esse garoto não sabia o quão forte ele era? Ou ele estava brincando com isso? Não havia mais tempo para ficar com raiva. O poder, o desejo, você, falta, isso, no final seu poder, vai. Mesmo que você tenha poder, não tem sentido se não houver ninguém ao seu redor. Diante dessas palavras, os olhos do homem tremeram. Não é tudo sem sentido? Não sei você, mas prefiro estar mais com as pessoas. Fico feliz quando estou rodeado de outras pessoas. Você tem pessoas preciosas ao seu redor? Você é mais lamentável do que eu pensava. O homem não sabia como responder às palavras de Mumu. Pessoas preciosas? Era alguém que acreditava que ser forte significava ser solitário e desfrutar de tudo sozinho. No entanto, esse cara com tanta força achou que era tudo inútil. Ele queria me dizer isso? Sua respiração estava começando a desaparecer. E ele decidiu falar enquanto olhava para o céu. Por quanto tempo você consegue manter essas palavras? Contanto que eu queira. Encontre isso, aquilo. E sem terminar suas palavras. Sua respiração se extinguiu. Mumu fechou os olhos. Achou? Ele foi o último dos vasos. Ele apenas murmurou algo na morte? Ou o coração de seu pai mudou? Fosse o que fosse. Esta era a verdadeira morte de seu pai. Naquela noite. Apertar. Algo saiu das profundezas do solo. Foi uma mão. Saiu do chão. E depois veio a cara de alguém. Pua! O rosto do chão era ninguém menos que o Musa, membro da academia. Como ele foi enterrado? Aia! Ah! Eu Musa! Que saiu? Ofegou pelo ar. Pois foi o que aconteceu quando se usou a técnica de respiração de tartaruga. Deitou-se de bruços e ofegou pelo ar. E ele caminhou até o corredor enquanto seus olhos se arregalavam. Ah! Como se uma guerra tivesse eclodido. Ou como se a caverna se transformasse em ruínas. O subsolo profundo agora tinha um buraco e o chão havia cedido. E não era só isso. Mas havia um cheiro horrível que vinha continuamente. Musa rangeu os dentes. A fé nele era forte. Mas por curiosidade ele cavou e tentou ver a presença ao redor. Mas aí... Não. O pior tinha acontecido. Mumu. Pensou que Muil e Supremo poderiam derrubá-lo. Mas o resultado? Musa foi para algum lugar com raiva. Ele podia ver um túmulo lá. Sangue Deus Marcial Sangue Supremo. Na lápide estava escrito esse nome. E com isso ele se ajoelhou. Estrondo. Bateu o punho. Estrondo. 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 Musa bateu os punhos no chão. Seus dois punhos estavam manchados de sangue. Mas seus pulsos estavam se regenerando. Você é um estranho. Você veio e disse que quer ser um vaso por conta própria. Eu gosto de você.
Pela primeira vez ele foi reconhecido e aceito como um vaso para o homem que o fez. Mas antes que ele conseguisse a mudança, tudo deu errado. Quack! Ele continuou a bater os punhos e levantou a cabeça. Deixar cair. Lágrimas escorriam dos olhos de Elmusa, que estavam vermelhos de raiva. Aquelas lágrimas agora também tinham sangue. Elmusa rangeu os dentes e olhou para o túmulo à sua frente. Eu vou certamente vingá-lo. Matarei esse homem com minhas próprias mãos como um dever como seu vaso. Apesar de ter morrido, ele tinha muitos segredos deixados para trás na caverna. Ele se vingaria do inimigo com isso. Elmusa olhou para o céu noturno com lágrimas nas mãos. Juro. Vou derrubá-lo com minhas próprias mãos. O quê? Ouvindo a voz por trás. Seu rosto endureceu. Ele engoliu quando se virou para encontrar Mumu parado ali com as sobrancelhas para cima. Ainda não saí.